instituição chamada família. Quem realmente está no controle? E eu estava aqui me lembrando, a hora que estávamos todos aqui em cima, eu atualmente, eu não trabalho mais diretamente dentro da instituição escola, porque eu viajo muito e também atendo no meu consultório. E eu estava me lembrando de uma criança na semana passada, que ela falou assim para mim: Jane, você não acha que para ser pai e mãe deveria ter que ter uma escola? Muito sábia. E aí eu falei assim, mas eles já passaram por uma escola. Não, mas eu acho que eles tinham que voltar, porque pai e mãe adoram combinar regras, mas eles nunca seguem. E aí eu fiquei pensando, o que é ser pai e mãe no mundo atual? Né? Quando a Carolina estava aqui lendo e a Marlene falando da questão das famílias, ela coloca muito a questão do que os pais acham que é importante para os filhos. E muitas vezes, quando eu pergunto para pais do mundo inteiro o que eles querem para os seus filhos, eu escuto uma coisa que me deixa um pouquinho incomodada. Eu quero que meu filho, minha filha sejam felizes. Eu me arrepio. Porque a felicidade, ela é uma conquista diária. Ela não é dada. Muitas vezes, a gente trabalha o tempo inteiro com os nossos filhos e eles não são felizes. Felicidade é algo de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso que eu entendo como uma educação que tem o controle. Todos os dias eu acho que os pais deveriam se fazer uma pergunta: quais são os valores essenciais, aqueles que eu não posso negociar, e quais são os valores fundamentais, aqueles que eu posso negociar. Quando a gente usa essa bússola, a gente entende que o controle está sempre no caminho do meio. O controle está no equilíbrio entre ser feliz e não ser feliz. Porque é no momento da não felicidade que a gente começa a encontrar estratégias para a vida. Então, pensar um pouco nessa ideia é entender que pela primeira vez nós estamos percebendo que as diferenças entre os seres humanos é real. Não há mais um modelo universal onde a gente possa se identificar. Quando se falava de família, a gente entendia família, tem um pai, uma mãe, os filhos. É uma família que vem da onde? De um mundo em transição. Se eu olho para esse mundo, qual que é a impressão que eu tenho? Está de ponta cabeça. Quem aqui não tem essa impressão em alguns momentos? O senhor não tem? Você acha que o mundo está certinho? Certinho não está, exatamente. Agora, olhar para o mundo dessa forma não é ter um olhar apocalíptico do mundo acabou. Não. É entender quais são as mudanças que esse mundo está trazendo. E tinha um sociólogo que eu admiro muito e me baseei muito nos estudos dele, que chama-se Zygmunt Bauman, que ele fala: nós estamos no momento que passamos do mundo sólido para o mundo líquido. Qual é o mundo sólido?
Quando eu falava de família, todos nós tínhamos uma leitura de família. Quando eu mandava uma criança para a escola, eu dizia para ela: você tem que estudar para ser alguém na vida. Né? Havia modelos muito claros do que era ser bem-sucedido. Havia uma linha de onde eu começava e, entre aspas, aonde eu terminava. Geralmente a gente começava trabalhando. Quem era muito estudioso podia entrar no Banco do Brasil e a gente calculava quantos anos ficaríamos ali para que a gente pudesse se aposentar e finalmente descansar. Hoje, provavelmente, nós não teremos mais essa linha linear. Primeiro, que a gente caminha para um final de emprego e para uma prestação de serviços. Ou seja, pensar o mundo líquido é pensar em algumas coisas escorrendo pelas mãos, principalmente o que a gente chama de relações afetivas. Então, entender esse mundo em transição é começar a nos perguntar o que é que eu quero deixar para as novas gerações. E vocês, principalmente nesse movimento da Escola de Pais, se perguntar como é que serão feita a revisão da Escola de Pais do Brasil. Como é que vocês irão preparar as novas gerações para que elas topem assumir esse desafio? Isso é o que eu acho que cada um de nós aqui estamos nos perguntando. Quem serão os futuros membros da Escola de Pais? Os nossos filhos? Onde eles estão? Os nossos netos, irmãos? Alguma coisa a gente vai ter que encontrar. Então, entender isso é entender qual que é o convite do mundo contemporâneo. A gente já fala hoje de termos um chip dentro da gente. O mundo hoje discute a nanotecnologia. Basta a gente lembrar, quem é que lembra do primeiro celular? Tijolão. E hoje? Tijolinho. Né? As TVs, quando chegaram, boa parte de vocês aqui vão lembrar, porque são da minha geração. Eu só tenho essa cara, mas eu sou velha. Era aquele que uma televisão, ela agregava, porque a gente tinha uma, e tinha uma quem tinha condições. Então era assim: vamos para a casa do fulano, a gente assiste alguma coisa. E aí, geralmente, quando dava uma ventania, tipo essa que dá aqui, alguém tinha que subir no telhado e arrumar a antena. E se bobeasse ainda, colocar o bombril dentro de casa, não é? O melhor de tudo é quando a gente queria TV colorida, que a gente punha aquela película bem de pobre, lembra? Que ficava, não é? E isso, gente, é coisa de 50 anos. Não é. Não, 40, porque eu estou com 55. Na época da película eu tinha mais ou menos uns 15. 40. Então, olha só, em 40 anos foi muito rápido. Hoje a gente tem uma rede de TVs em tempo real conectada no mundo inteiro. E se uma família está dentro de uma casa com 4 quartos, nós temos 5 TVs. Uma em cada quarto e uma naquele ambiente que a gente diz que é coletivo. Aonde
Cada um tem o seu controle. Eu não preciso nem mais negociar o canal que eu vou ver. Sendo que a vida é uma eterna negociação entre o que eu quero e o que eu não quero. Então a gente começa a entender de qual famílias nós estamos falando. Hoje, a biotecnologia já me permite viver 120 anos. Deus me livre. Vocês já imaginaram o que é carregar um corpo 120, 130 anos? Só que é assim. Nós não estamos mais nos preparando para a finitude da vida. Eu sei que vocês não conhecem, mas quem aqui é amigo? Não, vou falar só para as meninas que elas vão entender. Quem aqui tem aquelas amigas que a gente olha e fala, não é possível. Não. O que é que o tempo fez comigo? Né? Porque não é com ela, é comigo. Por quê? Porque não existe mais pessoas feias, existem pessoas pobres. Não é? Podem observar, gente. Tanto é que olhem as atrizes, os atores. Né? A primeira coisa, os dentes são impecáveis. Né? A pessoa tem 60 anos, parece que está com dente de leite. E aí a gente começa a ver onde é que nós estamos enquanto seres humanos. Qual que é um dos sinônimos do ser humano? Incompleto, inacabado, limitado. Todos os dias, quando a gente vai dormir, eu sempre faço um agradecimento e falo assim: Deus, me permita que amanhã eu acorde um pouquinho melhor do que hoje. Educação é isso. Todos os dias olhar para a nossa vida, nós temos a obrigação e a responsabilidade de nos tornarmos um pouquinho melhor. Quem aqui nunca olhou para trás e falou, eu era tão feliz quando eu era ignorante? O conhecimento, ele nos traz uma responsabilidade frente à vida. Essa sabedoria é só quem viveu e quem vive. É esse convite que a gente tem que fazer às novas gerações. Em 2014 eu estive trabalhando na África. E todo mundo que pensa em ir para a África, logo vem na cabeça o quê? Nelson Mandela. Não é? É um mito, é uma coisa que eu acho que assim, é como poucas pessoas que a gente já ouviu falar. E eu conversando com um africano, eu falava assim, o que vocês viram no Nelson Mandela? E olha o que ele me falou dentro da simplicidade dele. O Nelson Mandela sempre foi um líder daqueles que quando ele chegava, a gente parava, porque com certeza ele tinha alguma coisa interessante para nos falar. Eu parei, né? Lógico, fiquei pensando, por que é que os nossos jovens não param para nos escutar? Por que as crianças não param mais para nos escutar? Será que não temos nada mais interessante do que falar? Quanto você tirou na prova? Desliga esse celular. Vai tomar banho, escova bem esse dente. Em que momento que perdemos a conexão? Em que momento nós adultos não temos mais nada de interessante para contar para as novas gerações? Será que o progresso, o mundo contemporâneo, vai se resumir apenas a uma fusão do ser humano com a máquina?
Quanto mais conectados estamos nas máquinas, mais sozinhos estamos nos sentindo. A tecnologia é maravilhosa como meio e não como fim. Essa é a essência do mundo sem controle. Tudo na vida precisa o equilíbrio. Entender a humanidade não é transformá-la e deixá-la frente à imortalidade, porque muitas vezes a própria finitude da vida nos coloca em movimento. Se nós tivermos certezas que vamos ficar aqui 150 anos, já imaginaram tanto de coisa que a gente vai deixar para amanhã? Por quê? Porque é uma certeza que não cabe. O tempo, ele não pode continuar sendo um rascunho. Observem que todas as noites, quando a gente vai dormir, nós estamos deixando algo para o dia seguinte. Porque o tempo é como se a gente mandasse nesse tempo. É como se a gente adiasse a própria essência de sermos humanos. Que é o quê? É isso aqui que você falou, é o encontro. É aproveitar o momento. Eu outro dia fui fazer um trabalho numa escola, que a escola tinha tipo um estacionamento, chamava assim, estacione aqui o seu celular. Olha que interessante, eu entrando lá e falava, será? Aí eu falei, não, eles nem vão querer meu celular. Estou eu lá na frente, dali a pouco veio a moça. Seu celular aqui. Então, quando a gente lida hoje com as novas gerações, o celular é parte do corpo deles. Quem trabalha com consultório sabe que a gente tem que deixar ele sentar com o celular na mão. Espera aí, Jane, só um minutinho. Tudo é urgente, menos a relação humana. Então, entender isso é falar exatamente dessa transição de mundo. Nós viemos desse mundo sólido para o mundo líquido. Ok. Como é que nós vamos fazer com isso? Primeiro, aquela verdade, ela não existe mais. Hoje, todas as certezas são temporárias. Todas. Né? Quem aqui entra naquela loucura de ler todos os best-sellers do momento, não lê nenhum. Não é? Tudo é temporário. Computador é temporário, as pessoas, a informação, essa é a diferença do conhecimento, aquilo que a gente experimenta na pele e aquilo que a gente encontra sentido. Todos os dias eu atendo pessoas no meu consultório que eu termino a minha sessão assim, qual que é a sua causa? A causa é aquilo que a gente morre por ela. E hoje a gente não morre nem por filho se bobear. Qual que é a sua causa de vida? Qual que é a causa desse movimento de vocês? O que vale a pena morrer por ele? Morrer, deixar marcas. Quando ninguém mais de nós estivermos aqui. Quando a gente estiver apenas nas fotografias dos encontros. Qual é a história que as nossas famílias vão contar? Então, nós viemos de uma inteligência, boa parte daqui, baseada no QI, não é? Inteligência intelectual. Todo mundo no século XXI fala, considere todas as inteligências. Quando a gente põe uma criança na escola e ela começa a não se adequar na escola, primeira coisa que a escola
favor levar num neuro, favor levar num psiquiatra, favor levar num psicólogo. E por favor, mande relatório. Eu não mando, vocês mandam? Eu não mando. Por quê? Muitas vezes eu não tenho só a minha inteligência intelectual. Até porque, se eu não tiver bem para me conhecer, eu vou me aprisionar dentro de mim. A última coisa que vai aparecer é a minha inteligência intelectual. Vocês querem ver um exemplo que todo mundo acompanhou? Lembrem do caso da Tailândia, da caverna? Lembram, né? Aqueles meninos foram passear com o seu professor, tiveram um contratempo e ficaram todos presos na caverna, certo? Vocês acham que aquele professor fez uso da inteligência intelectual dele? Muito pelo contrário. A primeira coisa, aquele homem deve ter sido iluminado, né? Eu, até hoje, quando eu olho aquilo, me dá falta de ar. Sabe quanto tempo eu iria sobreviver dentro de uma caverna? No máximo, assim, estourando uns 10 minutos. Eu ia ter um ataque histérico, eu detesto lugar fechado, e aí, né, aquele bando de menino em volta, tipo assim, olhando para o adulto, esperando uma resolução, eu ia falar, gente, ó, vamos se despedir aqui que a coisa tá preta. Não, o que ele fez? Ele usou da inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Ela não tem nada a ver com religião. Ela tem a ver com algo que eu acredito além daqui. Algo que transcenda. É isso que ele usou. Se ele fez isso através da meditação, não importa. Fato é que a única pessoa que era dotada de inteligência intelectual morreu, que era o mergulhador, que planejou cada passo, mas se esqueceu que ele era humano. Todos os outros saíram dali com vida. Isso é uma coisa para a gente pensar enquanto ser humano. Por quê? Porque todos os dias somos pegos por algum fenômeno que está cada vez mais perto da gente. No jantar eu conversava com a Jaqueline, que no início do ano eu fiz um trabalho com aquela menina sobrevivente de Suzano. E aquela menina com 15 anos lutou com aqueles meninos. E até hoje ela é perseguida por grupos virtuais, porque era para ter matado no mínimo 30. E como ela abriu a porta, só morreram 10 ou 11. Uma menina de 15 anos. Ela é dotada de inteligência intelectual. Sabe por que ela estava na secretaria da escola? Porque era a 4ª vez que ela chegava atrasada. Então a diretora pôs ela sentada porque ia dar uma advertência. Mas ela é dotada de uma inteligência espiritual. Porque sem ela perceber, ela ajudou toda a escola. Ela não só lutou com os meninos, como abriu a porta. Essa inteligência, ela não dá para quantificar. Então, o mundo sólido abandona a inteligência baseada, aliás, sustenta a inteligência baseada no QI. Hoje, nós podemos falar de uma diversidade de inteligências. Muitos místicos dizem que muitas crianças que chegam na vida são crianças de alma velhas. Como esse menino de 7 anos que me falou que pai e mãe têm que ir para a escola. Como é que vocês explicam a leitura desse menino? Nós viemos
de uma educação que treinava as crianças. Ninguém perguntava, provavelmente aqui, quando o pai mandava você dormir, quem aqui falava, não vou não está na hora, por que eu tenho que ir agora? Né? Pai e mãe olhava pra gente, a gente já, hoje, se pai e mãe olhar pra gente, a gente faz assim, ó. Não é? É tipo assim, o que é? Aliás, é assim, ó. Né? Então, entender isso, a gente vai entendendo o quê? Que a educação hoje é da experiência. É algo que nós temos que ninguém tem, que é a experiência de vida. Mas não dá para trabalhar essa experiência através de um discurso vazio de sentido. No meu tempo não era assim. No meu tempo a gente brincava na rua. Tá, legal, bacana. Mas como é que a gente vai aproximar esses tempos? Né? Porque eu não posso dizer que era melhor ou pior. Eu posso dizer que hoje a gente tem gerações muito mais autênticas. Porém, falta um pouco de filtro às vezes, né? E aí, a grande questão para a gente pensar é que nós passamos de um mundo de culpa para responsabilização. O que isso quer dizer? Tudo. Ninguém hoje pode dizer assim, sou fracassada por culpa do meu pai. Aquele chefe me passou a perna. Por quê? Porque hoje a gente pode o quê? Pedir para sair. Hoje eu tenho que me responsabilizar. Até a clínica a gente não trabalha mais como era antes. Eu toda noite dou uma conversada com Freud para saber qual seria o software que ele ia inventar hoje. Porque a questão do ético não está mais resolvendo. Por quê? A gente tem que se reatualizar. Qual que é a função da família? Por quê? Porque muitas vezes a família hoje é um casal do mesmo sexo. Mas isso está completamente errado. Eu não sei porque não dá mais para usar juízo de valor. Mas a função da família, ninguém negocia. Essa é que é a questão. Não pensar a configuração, mas a função. Entender isso nos faz responsabilizar pelas nossas escolhas. Inclusive de ter filhos, porque eu falo muito para os jovens. Ter filho é muito diferente de querer ser pai e mãe. É muito diferente. Principalmente quando a criança que nasce não é aquele bibelô que a gente sonhou. Então, é uma responsabilidade. Quais são as mudanças? Na forma de olhar é que começa. A família tradicional, essa da autoridade patriarcal, quem manda aqui, quem bota dinheiro na mesa, já era, até porque a mulher, sinto muito, meninos, né? Hoje a mulher está estourando aí no mercado de trabalho, né? Não que vocês não estejam. Mas, ou seja, meu maridinho, coisa fofa, que está morrendo de medo de eu cair. Até eu também. Mas esse modelo de autoridade patriarcal, ele não atende mais como um dado. Por quê? 64% das famílias brasileiras hoje é monoparental. A criança mora ou com o pai, ou com a mãe, ou com algum descendente. A família moderna era aquela que começou a transitar de um casamento combinado para um amor romântico. Eu e ele vamos casar porque a gente tem muita coisa a ver. Eu já podia escolher o marido e o marido escolher a mulher. Havia o amor romântico. A família contemporânea hoje é assim, do amor romântico até tô saindo fora. Entre o ser humano e
e a cultura ainda é a família. Isso não muda. O que muda são as suas configurações, mas os princípios não. É como eu ensino a criança a olhar para o mundo, é como ela vai ver. Criança escuta a voz, sente cheiro, olha, é aquilo que ela vai reproduzir. Como a criança, quando ela está lá no colo como bebê, ela olha para o espelho, olha ela, olha para um adulto e pergunta. É o nenê, né? O mundo é apresentado por esse adulto. Seja ele babá. Eu nunca atendi tanta babá no consultório. Ah, que ano que seu filho está? Não sei, eu vou mandar a Maria aí, ela fala para você. Ah, não sei o que, dá para ver? Não, o motorista vai, você passa tudo para ele, porque é ele que sabe de tudo. Isso quando é um poder aquisitivo alto, né? Quando é baixo, é a vizinha, ou que mora lá embaixo. Então, gente, é isso que a gente vai ter que pensar. Como que a gente está apresentando o mundo? Porque todos nós aqui, independente das configurações, somos filhos adotivos. Nós só vamos ser filhos legítimos se alguém nos adotar psiquicamente. Se alguém aprender a nos amar, apesar de tudo de ruim que a gente tem. Muitas crianças que estão na nossa família ou ali perto, não foram adotadas psiquicamente. São crianças vivendo lutos de pais vivos. De pais que por algum motivo estão entendendo que dar uma boa educação é suprir tudo. Sendo que a última coisa que a gente tem que dar é exatamente o material. Não que a gente vai deixar passar necessidades, mas é o equilíbrio. Ao nascermos, nós temos que ser acolhidos psiquicamente. Acolher é a palavra mais forte da educação. Basta vocês verem hoje, quando vocês chegaram aqui, como que a gente foi recepcionado, como a gente foi recepcionado lá no aeroporto. Quando a gente entrou no quarto, o que tinha esperando a gente? Quando a gente chegou aqui, aqueles saquinhos que a Jaqueline, a filha e o marido passaram não sei quantas semanas fazendo a mão, ou o grupo deles, só para colocar uma balinha, a canetinha, através daquele gesto, a gente recebeu todo o amor desse encontro. Isso que é educação. Como é que nós estamos acolhendo os novos membros da escola de paz? Como é que nós estamos acolhendo aquelas famílias que são diferentes das nossas famílias? Independente de sermos uma instituição cristã, será que ainda não classificamos as pessoas pelas suas religiões? Será que não olhamos diferente para algumas famílias que têm valores diferentes da gente? Porque o mundo que vai sobreviver é um mundo que vai acolher todos, mas cada um na sua singularidade, que é o que a gente está tentando fazer hoje nas escolas do mundo inteiro. Olha, aquele menininho que não tem uma inteligência muito parecida com a sua, não quer dizer que ele é pior que você. Olha, aquele menino que tem o cabelinho enroladinho, não quer dizer que ele é melhor do que você. Aquele menino que tem uma cor de pele diferente, não quer dizer que o cheiro dele é diferente do seu. E aí
Sim, nós vamos falar de uma educação que acolhe. Então, por que eu estou falando isso? Porque ao longo do bebê, pensar o bebê quando ele nasce, é pensar o ser humano o tempo inteiro entre o princípio do prazer e o princípio do desprazer. O que é isso? Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Eu falo muito para os jovens, professor, eles falam, professor me ferrou, eu tirei 0. O professor te ferrou, né? Tá, você fez toda a sua parte. Não, mais ou menos, né? Pois é, qual que é a sua responsabilidade frente a esse resultado? É trabalhar com isso, é trabalhar com a vida em negociação o tempo inteiro. Todos nós somos dotados de energia positiva e energia negativa, que nada mais é do que pulsão de vida e pulsão de morte. Todos nós temos esses 2 polos dentro da gente, prazer e desprazer. Quem aqui conhece alguém pitizento? Não. Vocês já viram quando a pessoa dá um piti? Depois que ela dá o piti, ela fica fofa. Melhor pessoa do mundo. Reparem, aí vem, né? Fulano é bipolar, hein? Posso falar? Todos nós somos, gente. O que a gente faz no auge da raiva é precisar jogar a tensão para fora. Quando a gente joga a tensão para fora, a gente relaxa. Trabalhar com essa ideia é entender o que é a vida. Qual que é o problema que a gente está tendo hoje com as novas gerações? Porque eles estão sendo educados o tempo inteiro na passividade. Fiquem 2 horas com o celular ligado para ver se vocês vão interagir com alguém. E aí o que acontece? A hora que você enjoou, você muda seu link. Você tem a gratificação imediata. Já tem estudos pesquisando sobre algumas crianças que são catalogadas dentro do espectro autista, porque a pulsão de vida não aparece a pulsão para dar para o mundo, ela nem chega muitas vezes no autoerotismo, antecede a primeira pulsão de vida. Como que a gente vai explicar isso? Depende da sua linha de pesquisa, mas fato é que nós estamos frente a uma geração passiva. E se a gente ficar muitas horas diante de um smartphone, de um computador, de uma televisão, também ficamos passivos. Isso é que a gente tem que trabalhar no debate com as famílias. Como que as novas gerações estão colocando a sua atenção para fora? Por que muitos jovens, quando a namorada ou o namorado termina, eles simplesmente tiram a própria vida? Porque eles nunca aprenderam a lidar com a tensão do prazer e do desprazer. Foram poupados de tudo, tudo. E aí a gente quer que eles sobrevivam ao fora. Eu tenho um jovem no consultório que me ensina diariamente. Ele fala assim: Jane, cadê o mundo que meus pais me prometeram? Ele não consegue entender. Ele já está no 4º curso na faculdade, ele não se encontra. Mas quando ele tem tédio, quando ele tinha tédio, ele ia para a Disney.
Quando ele perdia um ente querido, ele viajava. Virou estrelinha. Foi viajar e não voltou mais. É adiar o desprazer, que é a única certeza que a gente tem na vida. Então, trabalhar com isso é exatamente entender o limite da vida. É aquilo que em 1930 Freud já escrevia. Um texto magnífico, Mal-Estar na Civilização. Não dá para ser feliz o tempo inteiro, sabe por quê? Porque para ser civilizado tem que ter regras. E para ter que ter regras, você vai ter que abrir mão do seu prazer imediato. Vai ter que adiar por uns tempos ele. E o que a gente está vendo hoje? Exatamente o não adiamento de nenhum prazer. Basta ver o uso de droga, de bebida, com menores de idade, ainda a gente tem que escutar assim. Outro dia eu falava com o pai, mas seu filho tem 15 anos. É sério que você vai deixar ele beber em casa? E o pai falava assim para mim, melhor em casa do que na rua, né? Tá bom, a sua casa vai ser um motel, vai ser melhor em casa, eu sei onde ele está. A internet é um mundo. Ela não tem fronteiras. As crianças que se mutilam aprenderam na internet. Tem vídeos te ensinando como você cortar as camadas da pele. Tem vídeos te ensinando como você pular de um andar. Tem jogos noturnos com desafios que a gente nunca imaginou. Inclusive dos jovens virarem as noites acordados. Não, mas ele está dentro de casa. E eu não vou olhar o celular dele porque eu vou invadir a privacidade. Quantos anos tem seu filho? 13. Depois a gente vai querer que ele vá aguentar um chefe. E jovens que passam em 3, 4 etapas hoje de concurso e tudo, um mês depois pedem demissão. Uai, mas o que aconteceu, fulano? Imagina você, aquele cara me olhando de cima para baixo, mandando eu cumprir ordens. Quem que ele pensa que é? Nada, só seu chefe. Eu não tenho chefe. Ok. Então, trabalhar com isso é lembrar, no mundo, ao contrário, meio desbussolado, qual que é a bússola? A palavra do adulto. As crianças e os jovens olham para os adultos para que eles encontrem uma direção, mesmo que errada. É o horário, é a rotina, é o hábito, é o não. Trabalhar com essa ideia é exatamente pensar num novo olhar, mas não um olhar que a gente negocia os princípios essenciais. Por exemplo, olhem para essa gravura. O que vocês enxergam nela? Todo mundo enxerga o bebê? Quem não enxergou? Nossa, gente! Vocês são fofos! Olha só, se eu olhar o todo, eu vejo uma paisagem, um casal, né? Se eu olhar lá em cima, ó, eu sei que tem gente que não viu, mas não quer falar, tá? Então, ó, acompanha aqui. Lá na árvore a mãozinha, tá vendo? O neném lá no pé, lá no tronco, o pé. A psicologia chama isso de figura fundo. Eu gosto desse exemplo porque a imagem é a mesma, mas cada um em algum momento enxerga
Olha essa imagem. Todo mundo consegue enxergar o iceberg? Tá. Lógico que eu direcionei vocês, né? Mas tudo bem. Olha. Olha só. Aqui é como se eu tivesse dado forma para algo que não tinha forma. Lógico, se eu começar a mexer, eu vou enxergar o espelhamento aqui embaixo, né? Vou virar um pouco a cabeça e vou enxergar a imagem. Mas isso leva tempo, não é aquele olhar imediato. Ou seja, olhar de uma outra forma a mesma coisa. Tanto eu posso olhar de frente, como eu posso olhar de perfil. Qual que está certo olhar primeiro? Não tem certo e errado. Depende do ponto de vista. Depende da forma de olhar. Esse discurso binário que a gente traz ao longo da vida, certo e errado, família modelo, família não modelo, bom aluno, mau aluno, feio, bonito, é isso que não cabe no mundo contemporâneo. Isso nós temos que aprender com as novas gerações. É a forma que eles olham como ser humano. Não ainda com esse conceito, mas as diferenças para eles não saltam tanto quanto a gente. Então, entender isso é ler uma diversidade de mundos. Por exemplo, que rótulo é esse? Coca-Cola. Leiam as letras brancas. Dá para vocês chegarem num acordo aí? Quem viu Coca-Cola? Gente, será que vocês não têm assim uma dislexia? Né? Porque hoje a gente fica assim, né? Olha, eu acho que devia ir €1 para dar uma olhadinha. Na verdade, é a imagem flutuante que a gente tem hoje aonde? Aqui. O mundo está trabalhando com uma desatenção. Mas é uma desatenção de alguém que não está sendo preparado para focar. Não é que a gente tem uma geração inteira de hiperativos. Basta olhar para as famílias contemporâneas que todo mundo é hiperativo. Vamos, rápido, rápido, pega sua mochila, vem comendo. Ué? Né? Hoje, eu observo muito mais pais grudados nos celulares do que as crianças. Podem observar nos restaurantes, nos aeroportos, observem quem está com um livro na mão. Por que vocês acham que as novas gerações adoram filme de zumbi? Lógico, né, gente? Identificam a gente e eles, né? Observem os nossos coleguinhas adultos com celulares. Eles falam com a gente olhando no celular. Eu acho isso tão fofo. Observem no pronto-socorro. Os médicos novos. Eles são lindos. Você fala a doença, eles já estão ali pesquisando. Eles não te olham. E nós queremos pessoas que nos olhem, que nos acolhem.
Muitas vezes as crianças, jovens e adultos começam a fazer terapia e mudam, melhoram. Por quê? Porque ali eles têm 40, 50 minutos que alguém escuta eles, mais ou menos, tá, gente? Eu vou contar uma fofoca. Outro dia, uma amiga minha, a gente indicou ela para um psicanalista super popstar lá de Belo Horizonte. E aí eu falei assim, olha, você fala, você vai deitar no divã, tá legal. Mas de tempos em tempos você joga uma pergunta. Olha, Jane, por quê? Eu falei, não, é porque esse psicanalista, eu acho que ele anda meio pisando na bola. Tá bom. Dito e feito. Lá pela 5ª sessão, ela percebeu que ele era muito calado, mas muito mesmo, mais que o normal. Quando ela virou, não é? É. Aí ela fez 3 pegadinhas e ele caiu. A hora que ela olhou para trás, ele estava no iPad. Ele não estava escutando. Então, gente, isso é que eu falo, somos humanos. Entender isso é entender que todos nós estamos passando por uma transição. Todos, médicos, professores, psicanalistas, psiquiatras, todos. Advogado nem se fala, né? Porque o advogado, né? Nós temos 2 filhas advogadas, assim, super fofas. Advogado tinha certeza que era Deus, né? Agora está com um problema de identidade tremendo. Porque assim, eu tenho uma filha, gente, né, amor? A gente tem a filha mais velha da gente. Eu já fiz anos de análise para ver onde foi que eu errei. Mas ela é uma ótima menina, mas ela é tão dura, mas tão dura que eu falo, gente, eu sou tão fofa. E ela trabalha com direito criminal. Bacana, né? Então, assim, a base, né? Onde foi que eu puxei demais essa casa aí de tijolo? E hoje a gente está ensinando para ela a ser leve, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente também, né? Não sei o que acontece. Mas ela é fofa. Então, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E eu acho que para essa revisão e esse encontro de vocês, essa minha fala de hoje é para deixar esses pontinhos para o debate. Por quê? Porque vocês aprenderiam algo com alguém que vocês não confiassem? Não é fofa? Ela tá linda, né? Ela só deu uma repaginada. Agora, olha que interessante. Voltando lá no caso da caverna, que aquilo para mim foi um divisor de águas. Imagina, eu fiquei imaginando eu na caverna, porque assim, né? Eu tenho um pouco de fobia, sabe, gente? Depois eu vou contar para vocês. Mas aí vocês desligam tudo que é filmagem. Então eu fiquei imaginando, eu na caverna, apareceu lá o mergulhador, não que morreu, né, tadinho, os outros, para tirar a gente dentro daquele envelope. O que aquele professor fez? Ele deixou todas as crianças ir na frente, né? Ele foi o último. Eu já ia falar assim para ele, gente, olha aqui para a tia. Ó. Gente, olha aqui, deixa a tia falar uma coisa. Eu vou indo na frente para acalmar os pais, né? Essa coisa que a tia é um pouco mais velha, no mínimo. Né? Então, entender isso é entender o que é a educação. Para quem que eu entregaria a minha bússola? Depois que eu fizer essa autoanálise, eu acho que eu vou ter que viver ainda muitos anos para ser uma pessoa melhor. Mas que eu ia pedir para sair antes, eu ia. Ai, gente. Então, lidar com o mundo contemporâneo é lidar com as incertezas. Entender a inovação como um convite
não como uma obrigação, não como uma coisa de aparelhos, tecnologia, corpo perfeito, não. É ter um fiozinho de cabelo branco, é ter um furinho na perna, é ter uma ruguinha. A inovação, ela não precisa nos transformar em máquinas. Enfraquecimento da solidariedade é um sinal contemporâneo. Insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. A única coisa do sofrimento que a gente se solidariza é quando alguém morre, né? Que a gente vai lá, tudo, mas no fundo, eu vou falar isso, eu sei que vocês vão me achar esquisita, mas a gente vai lá para ver e fala, graças a Deus eu estou vivo. Nossa, tadinho, ele era tão bom. Né? Mas acaba que a gente se solidariza muito na dor, mas na verdade é para ver que a gente está melhor. Então, entender o sofrimento do outro é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ajudar, não como eu sou melhor e o outro é pior. Porque muitas vezes quem faz trabalho voluntário ainda repete isso. Pô, mas eu estou dando, o outro não está nem aproveitando, porque o outro está recebendo de graça? Gente, isso não é solidariedade se eu tiver esse pensamento. O outro está recebendo tanto quanto aquele que paga. Entender isso vai mudando o nosso sentimento de alteridade. Por quê? Porque a transição de mundo, ela toca no modo como a gente se estrutura psiquicamente, socialmente e biologicamente. O que tem modificado? Nossos costumes e crenças, a forma de se relacionar, a forma de trabalhar e principalmente a forma de sofrer. Podemos sofrer, podemos estar tristes, podemos levar um tempo para nos reerguermos, mas esse tal de alegria a qualquer preço não é do mundo real. São momentos, mas nem sempre nós vamos ter só momentos felizes. Então, qual que é um dado contemporâneo para pensar a escola de paz? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. No mundo. 2.200 casos por dia no mundo. Isso é um dado que a gente tem que ter como pano de fundo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com pessoas que ajudarão ou não outras pessoas a se constituírem enquanto sujeitos. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos. Aí eu volto com aquela pergunta. Qual é a sua causa? O que faz você acordar todos os dias e levantar? O que tem feito os nossos jovens a não querer levantar? O Brasil já é o 8º país no mundo em número de casos. E aí a gente tem que se perguntar, onde foi que a gente fechou os olhos? Por quê? Não adianta buscar culpados. Somos todos responsáveis. Porque a cada dia que passa, chega mais perto da nossa família. Cada um aqui deve ter um caso para contar. E antigamente a gente só via lá longe os próprios massacres nas escolas. Antigamente era um fenômeno dos Estados Unidos. Hoje já é do Brasil. Então, entender isso é entender. Se não descobrirmos nossa importância no mundo, dificilmente seremos capazes de fazer alguma mudança na vida de alguém. Cada um aqui tem alguma coisa para trabalhar com a sua comunidade. Pode clicar aí no meio, por favor?
Querida, você sabe se a minha camisa branca tá limpa? Carlos Brito, por acaso está escrito lavadora na minha testa? Vai de sorvete. Por acaso está escrito geladeira na minha testa? Querida! Dani, dá um recadinho pro seu pai. Por acaso está escrito celular na minha testa? Então, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: ah, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. O controle está exatamente em prestar atenção. Muito obrigada.